Hello, people. Good morning, good afternoon. How are you? I'm fine, thanks. I miss you so much. Um, I'm tired to be at home, but it's necessary. Tô cansado de estar em casa, gente, but it's necessary. We should stay home. Nós devemos ficar em casa, ok? Devemos, beleza? Então, vou começar a aula de hoje na Lesson 3, page 18, página 18. Isso mesmo, deixa eu conferir aqui, página 18, tá? Então, vou começar lendo vocabulary. I will read, I would like you to read. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá. Eu vou ler uma vez só pro vídeo, que esse vídeo vai ficar bem grande, que eu tenho que explicar a matéria do grammar. Então, vocês leem 2 vezes, ok? Então, vamos lá. To tear, to persuade, to mock, to grab, to bake, loan, blind, to make up your mind, mistaken. To tear, rasgar, né? Como a figura mostra. It's made of a very thin material that tears easily. Isso é feito de um material fino that tears easily, que rasga facilmente. To persuade, nobody could persuade her to change her mind. Ninguém pôde persuadi-la a mudar de ideia. To mock. Are you trying to mock me? Mock é zombar, encher o saco, é zoar, tá? Fazer algo estúpido para que a pessoa rindo da cara de alguém, beleza? To grab, agarrar. To bake, assar. Loan, empréstimo, beleza? How soon do you have to pay off the loan? Quanto antes você tem que pagar, né? Como? Você tem que pagar o empréstimo. Blind é cego. To make up your mind. Come on, make up your mind. To make a decision, tá? Decidir-se, né? Decida-se logo, tá? Decida-se, né? Mistaken, cometer um erro, estar errado sobre algo. You were sadly mistaken. Beleza? Agora nós vamos aqui para a página 19 e eu já começo com o passive voice. Eu vou ler algumas frases aqui do primeiro bloco, vou aumentar aqui, ó, tá vendo? Someone stole my bike. Alguém roubou minha bicicleta. Nós temos aí uma voz ativa. Alguém roubou minha bicicleta. Quando a gente passa para a voz passiva, vai ficar de que forma? My bike was stolen. Tá? Então, minha bicicleta foi roubada. Então, eu vou explicar a matéria, vou passar agora lá para uma explicação gramatical, para vocês poderem entender essa estrutura e depois a gente lê todas as outras frases, beleza? Então, vamos aqui, ó, passive voice. A passive voice, voz passiva, é um tipo de construção onde o sujeito é o paciente, tá? Ele sofre a ação ao invés de praticá-la. O sujeito pratica, mas nesse caso ele sofre a ação. É destacado o que acontece com o sujeito, porém sem enfatizá-lo. Vamos ver aqui um exemplo. The car was washed. O carro foi lavado, tá? Então, o sujeito não praticou a ação, ele sofreu a ação, beleza? Regras e exemplos de uso da passive voice. A passive voice pode ser utilizada em frases afirmativas, negativas, interrogativas, sua formação expressa por. Gente, lá no planejamento eu tô colocando toda a regrinha gramatical para construirmos a frase, é só seguir essa regra. Objeto, a coisa, né? Mais o verbo to be. Então, a passive voice sempre vai ter o verbo to be. Porque a gente não fala, ó. A casa é pintada. Está sendo pintada, né? Será... o carro foi lavado. Esse foi
Esse é o verbo to be. Então, objeto mais verbo to be mais o past participle. O past participle são aqueles verbos que parecem estar no passado. A maioria termina com OD, os regulares, né? Os irregulares têm sua forma própria daquela terceira coluna da lista de verbos, tá? Não é a coluna do meio, não. A coluna do meio é o verbo no passado. Então, eu tenho lá wash, né? O exemplo que eu usei aqui, ó. Vamos pegar aqui, washed. Então, o verbo to wash, a coluna do meio passado fica washed e o past participle, o particípio, fica washed também. Mas, o complemento. Então, tá aqui a regrinha. Essa estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais, do presente, do passado, do futuro. Eu peguei um de cada. Só do presente simples, do passado simples e do futuro. Porque tem outros tempos verbais, mas aí ficaria muita coisa para a gente estudar e não é muito usado, não vai ser muito usado por vocês agora nesse momento, beleza? Então vamos ver aqui, ó, passive voice no simple present, é o presente simples. Então vai ser o objeto, am, is, are, dependendo da pessoa, né, do objeto, você vai conjugar am, is, are, mais o participio passado do verbo principal, mais o complemento. Vamos ver um exemplo. The school is painted by John. Então, tá no presente. A escola é pintada pelo John. Beleza? Então, afirmativa. Se fosse negativa, vai ficar the school isn't painted by John. Interrogative. A interrogativa is the school, que aí o is vai pra frente. Lembra da regra do verbo to be. Is the school painted by John? A escola é pintada por John? Esse é o presente simples. Agora vamos para o passado. O que vai acontecer? Só vai mudar o verbo to be, que você vai colocar no passado. Was e were são as formas do passado do verbo to be. Então, objeto, was, were, past participle, participio passado do verbo principal e o complemento. Gente, esse tempo verbal, esses tempos verbais na passive voice, quando a gente traduz, geralmente dá para fazer igualzinho em português, tá? Então, a escola é pintada, the school is painted. Agora, no passado, a escola foi pintada. Então, the school was painted by John, ok? Na negativa, the school wasn't painted by John. E na interrogativa, was the school painted by John? Ok? Então, simples, né? Você só vai passar o verbo to be para o passado. No futuro, vai ocorrer a mesma coisa. Vamos colocar o verbo to be no futuro. Então, vai ficar o auxiliar will mais o be. Objeto will be, past participle, do verbo principal mais complemento. Então, forma afirmativa. Ó, a mesma frase para vocês compreenderem. A escola é pintada, presente. A escola foi pintada, passado. Agora, futuro. A escola será pintada. Então, esse será é will be. Beleza? Então, vamos lá. Ó. The school will be painted by John. Tá vendo aqui embaixo? Tá? Então, a negativa. The school won't be painted by John. A escola não será. O que ocorre aí é que eu vejo nos exercícios que eu corrijo de vocês, que tem gente que ainda confunde o presente com o passado, com o futuro, tá? Vai vir uma lição, vou pegar uma aula pra gente fazer exercício só sobre isso, beleza? Não é como se tivesse presencial, mas a gente vai dando um jeito, né, meus amores? A gente dá um jeito. Então, vamos lá. The school won't be painted by John. A escola não será pintada. Então, a negativa de will é won't. Interrogativa. Will the school be painted by John? A escola será pintada pelo John. Beleza. Então, ó, tá tudo aqui. Ó, futuro, passado, presente. Do verbo do passive voice, tá? Dos verbos do passive voice. Agora, retornaremos para cá. Vamos ler, então, e traduzir algumas frases? Então, vamos lá. The flat tire was changed. Ó, tá no passado. Was. Passado do verbo to be. Então, o pneu foi trocado. The novel was read. Tá? Então, His finger was cut. Her car was hid. Todos esses verbos read, cut, hid, eles estão no past participle, os do final, né? E o verbo to be tá no passado. Was read, was cut. Seu dedo foi cortado. Her car was hit. O carro dela foi batido.
The door was shut. A porta foi fechada, foi batida, né? People were shot. As pessoas foram, ó. Agora mudou de was para were. Por quê? Quem é que sabe? Porque people está no plural. Então, aqui, ó, people, vou até aumentar aqui um pouquinho. People were shot, tá? Agora aqui embaixo, songs were sung. Então, as músicas foram cantadas. Clothes were sewn. As roupas foram costuradas. Então, essa é o passive voice. Vai vir um exercício. Ai, saí da página, sorry. Eu não vou cancelar o vídeo. Então, vamos lá. Terá um exercício aqui do passive voice, tá vendo? Número 1. Já vou explicar já que eu perdi a página para poder chegar aqui. Mude a frase para o passive voice. Change the sentence to the passive voice. Peter fixes cars. Vamos lá. Peter, né? Peter conserta carros. Então, o que você vai transformar no passive voice? Carros são consertados. Como é que isso fica? Eu vou ajudar aí na primeira. Você vai pegar o objeto cars, tá no plural e tá no presente. Então, vai vir a regrinha. Verbo to be, no presente. Então, vai ficar are, porque tá no plural cars, tá? Se fosse car, seria is, mas é cars. Cars are fixed. O verbo to fix no particípio passado fica fixed, beleza? Aí sabe o que acontece quando vai fazer o exercício? Todo mundo vai pegar os verbos, botar com ED, mas nem todos os verbos no particípio passado ficam com ED. Os irregulares têm forma própria. Lembra lá do cut, do read? Então, você tem que olhar na lista de verbos, beleza? O participle dos verbos, o particípio dos verbos. Número 2, the housekeeper cleans the house. Então, temos uma frase ativa. A empregada limpa a casa. Então, na voz passiva vai ficar como? Em português. A casa tá no presente, tá? Porque tá, ó, cleans, ela limpa, então é presente. A casa é limpa pela empregada. Preste atenção que quando se transforma esse pela, por alguém, né, que é o por, vai ser feito com o by, tá? Então, vai ficar como? The house, tá no singular? Tá. Is cleaned, particípio de clean fica cleaned by the housekeeper. Pela empregada, by the housekeeper, ok? Número 3, the secretary sends emails. A secretária manda e-mails. Singular, sim. Tá no presente? Sim. Então, você vai pegar emails, tá no plural. Tá? Quer dizer, tá no plural, emails. Eu falei errado, porque eu falei singular pensando na secretária, mas eu tenho que pegar o objeto. E-mails, os e-mails são enviados pela secretária. Então, vamos lá. E-mails, plural, verbo to be, are sent. É um verbo irregular, em vez com D fica com T, sent. By the secretary. E eu vou deixar os outros para vocês, tá? Voltando aqui. Agora eu tenho que ler lá, ó. Segundo bloco. Aqui, people. I have the housekeeper to sweep the house, to make the beds, to mop the floor, né? Eu tenho a empregada para o quê? To, depois do to vai vir o verbo, né? Para limpar a casa, para arrumar a cama, dust the furniture, para tirar o pó da mobília, prepare my meals, preparar minhas refeições, do the dishes, lavar a louça, wash the windows, lavar as janelas, iron my clothes, passar minhas roupas, water the plants. Várias ações que respondem, que completam a frase I have the housekeeper to, tá? Para que ela serve, o que ela faz, eu tenho ela para quê? Para fazer tudo isso, tá? Então, aqui, vou passar para cá. He has his secretary to, agora mudou a profissão. Ele tem a secretária para, ela faz o quê?
check his agenda, answer his phone, call his clients, check the email, send text message, prepare his speech, schedule his appointments, organize his papers, book a hotel. Tudo isso ela faz, tá? Ele pede para ela fazer. Aqui nós temos mais frases nessa outra coluna. The beds are made, a tire is burst. É a construção do verbo to be com o verbo particípio. Wine is made by grapes, tá? O vinho é feito pelas uvas. The fear is felt. O medo é sentido. The promise is kept. A promessa é mantida. Todas frases com o particípio, o verbo no particípio. My documents are lost. Documentos são perdidos. Children are spoiled. As crianças são estragadas no sentido de mimadas. The exercises are done. Os exercícios são feitos e por aí vai, tá? I wish I didn't have to see it. Aqui é aquele eu desejaria, eu desejo que eu não tivesse, didn't have to, que eu não tivesse que, ou que eu não tivesse, e completa, tá? Essa estrutura aqui, ó. Eu desejo, ou eu desejaria que eu não tivesse. To see it, visto isso. To do so much homework, feito tanto exercício. To go through it, passar por isso. I didn't... essa frase serve agora para esse momento da quarentena. I wish I didn't have to go through it. Eu desejaria que eu não tivesse que passar por isso, tá? I wish I didn't have to light a fire, drive downtown, beleza? Agora, I wonder whether. Tô lendo essas duas, gente, porque vai cair lá no exercício número 3 da página de exercício, tá? Então, I wonder whether he works or not. Eu queria saber, tá? Se, né? Eu quero saber se he works or not, se ele trabalha ou não. They are mistaken or not, se eles estão errados ou não. It's fair or not, my coat is tore. The kids are well fed, se as crianças estão bem alimentadas. I wonder whether, eu quero saber se. Esse whether, ele é sinônimo do if, beleza? O if é se. Beleza que... Depois eu quero que vocês leiam as próximas frases. Eu vou ler essas últimas aqui. I'm thinking about having my hair cut, buying a car. Aqui eu tenho o seguinte caso, a preposição about. Sempre depois de preposição eu tenho um verbo com ing. Verbo que vem após preposição fica com ing for. I'm thinking about having my hair cut. Estou pensando em cortar o cabelo. Esse em cortar fica about having. I'm thinking about buying a car. Estou pensando em comprar. Em comprar fica buying. Going abroad, ir para fora do país. Grabbing his opportunity, agarrar esta oportunidade. Beleza? Aqui eu tenho frases com must have, tá? Cai também lá no exercício número 3. He must have been sick. Ele deve estar doente, deve ter estado doente. Ele deve ter estado doente. He must have forgotten, ele deve ter esquecido. He must have gotten a job. Ele deve ter tido um trabalho. He must have been ill, ele deve ter estado doente. He must have had to... Beleza? Então, a estrutura ele deve ter tido todos com verbos no particípio para a gente trabalhar essa questão, tá? Why didn't he come to school? Agora, perguntas são interrogative, negative, tá? Negative, interrogative, negative.
perguntas que estão negando. Por que ele não isso? Por que ele não aquilo? Why didn't he come to school? Por que ele não veio para a escola? Why didn't he pay the loan? Por que ele não pagou o empréstimo? Why didn't he go to the interview? Por que ele não foi para a entrevista? Why didn't he go to the hospital? E assim por diante. Então, essas são as frases do grammar, tá? Essa página que eu vou deixar para outra aula. E vamos fazer esta página aqui, 1, 2 e 3. A número 3, quem tem o livro vai olhar aqui nessas estruturas e vai conseguir completar essas frases aqui embaixo, beleza? So, see you later, bye bye!